Fala, mentalidades! Aqui quem fala é Ariel. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Mentalidade Criativa. Bom, no episódio de hoje, a gente vai estar recebendo ele que é DJ. Ele é, vamos dizer, CEO, co-CEO. Bom, ele vai explicar melhor pra gente o que ele é na marca. E ele também é fotógrafo. Bom, vamos receber então Luciano Klinsmann. Muito prazer, Prazer, Luciano. Ariel. Obrigado pelo convite. Bom Eu que estar aqui. agradeço por ter aceitado. Desculpa cortar. Imagina. Bom, Luciano, fala pra gente. De Luciano pra Luciano. Quem é Luciano? Cara, eu acho que como você falou, e eu gosto de me apresentar dessa forma, atualmente, Luciano para Luciano é multiartista, né? Sim. Eu gosto muito de criar, me considero uma pessoa criativa desde que eu me entendo por gente assim, então hoje eu me defino como um multiartista mesmo, isso aí, um músico, DJ, fotógrafo e parte de um projeto de moda. Exatamente. Porque hoje em dia, gente, artista é uma multifacetada, é uma Sim. multifunções. Tem que estar fazendo de tudo hoje. E falando sobre multifunções, como que é a vida noturna? A vida de um DJ? Fala pra gente como que é. Cara, eu gosto, assim, é agitado, né? A noite realmente é o que as pessoas falam, assim. Mas eu acho ela muito vibrante, né? Apaixonante e a partir do momento que você começa a frequentar, acho que tem um pouco de, né, ame ou odeie, mas se você ama, você abraça muito, né? O lance da pista, ela é muito acolhedora, né? É muito gostoso, assim. Antes não, né? Eu ainda gosto muito de, na verdade, me corrigindo aqui. Eu danço pra caramba, eu gosto muito de sair pra dançar. E para mim veio até daí a possibilidade de fazer as pessoas dançarem é um pouco dessa minha paixão assim por tocar agora também. E como que veio isso na sua vida? Como que veio essa coisa de vou virar DJ? Como que veio isso? Sim. Cara, virar foi mais recente, mas eu lembro de novo assim, adolescência, né? Mais para dizer novo, pegando um programa craqueado assim na internet, brincando um pouco de mexer com música, mas assim, igual criança faz, né? Brincando mesmo, mas ali com a intenção de fazer alguma coisa. Dormiu um pouco essa vontade, fui desenvolvendo outras coisas, mas aí, há quase 2 anos atrás, eu falei, pô, consigo agora, já tenho uma bagagem dentro da música, né? Sou produtor também, produtor musical. Olha, É. literalmente multifunções, Então, multifunções. eu aprendi um pouco ali de algumas coisas mais da produção da música eletrônica no curso que eu fiz. E depois eu decidi tocar, mas, né, conheci pessoas do meio. E aí comecei a me interessar. Eu sempre senti que eu sou uma pessoa com uma boa curadoria, digamos assim. E para mim, e para muitas pessoas do ramo do DJ, começa aí o trampo, né? É Sim. você ter uma boa pesquisa, apresentar a música pro público, fazer a galera se mexer. Então começou daí, assim. E o primeiro lugar que eu toquei foi no meu aniversário. Eu quis fazer o pessoal. Falei, pô, Olha, vou me lançar. surpresa. Falei, gente, venham aqui, vai ter uma surpresa. Aí eu tava lá com as coisas. E rolou bem, o pessoal abraçou Passado. a ideia, meus amigos são incríveis, e aí daí segui. E além disso, eu vi que também você é fotógrafo. Sim. Me conta isso, essa questão de fotógrafo e, assim, e afins. Porque eu vi que você tem toda uma estética fotográfica. É toda uma estética que é dele. Me explica isso, como que funciona Claro. essa questão da fotografia e essa estética, como é que ela surgiu pra você? Uhum. A fotografia, ela vem um tanto de família, assim, né? Meu avô, ele é fotógrafo, foi a profissão que ele exerceu mais durante a vida dele, assim. Ele era fotógrafo de eventos, né? Casamento, aquela coisa mais comum, digamos. Uhum. Então, acho que herdei um pouco ali, acho que algum traço do DNA deve ter passado, mas eu comecei de uma forma mais simples, né? Comecei no celular, com um celular de época, assim, na adolescência, por gostar de registrar mesmo, né? Sim. Sempre gostei dessa coisa do registro. Pegar, flagrar um momento, flagrar algum amigo num momento legal, ver uma coisa legal na rua e tirar foto, por mais simples que seja. Começou assim, comigo saindo com o celular na mão e, tipo, vou ver o que me inspira para Vou tirar fazer, eu vou foto. estar fazendo. E aí, agora, uns 4 anos atrás, eu conheci um amigo meu, o Igor. Ele é fotógrafo de analógica. E aí veio, acho que essa lance da estética que você está comentando mais, que foi a que eu Aham. abracei, que foi a fotografia analógica, né? Veio de inspiração desse amigo, que ele também é um baita fotógrafo com filme, né? Com câmeras analógicas, enfim. Uhum. Comprei minha primeira câmera com ele.
E aí caí, assim, no universo, né? Filme, pra mim, agora é o que eu mais gosto de fazer. Eu costumo falar que eu trabalho com filme e celular, mas, assim, me chamem pra fotografar filme, que é o que eu gosto mais, assim, de Literalmente filme, usar. só filme. Usar analógico pra mim é tudo, assim. Eu gosto da magia, gosto do lance do, entre aspas, incerteza, assim, da sua foto, né? Porque a gente não tem display, né? É muito no Sim, olho, assim, e você não vê a foto, você tem que esperar pra foto sair, né? Só que é muito bonito isso, porque aí depois você começa a lembrar dos momentos. é Todo mundo, importantíssimo. todo mundo gosta de, pô, você tirou aquela foto há, sei lá, 2 semanas, 3 semanas, um mês atrás, e aí depois ver a foto e lembrar do que aconteceu, né? Lembrar como que você tava ali, eu acho isso bonito. Eu acho que voltou também muito. Tá muito em alta hoje em dia as câmeras analógicas. Sim, Porque de um graças a tempo Deus. parou, ninguém mais falava em câmera Sim. analógica. A gente até achou que nem existe mais câmeras. Uhum. Porque era só Filme, né? Muita celular. gente fica surpreso, fala, pô, a galera tá produzindo filme ainda, porque muitos fotografam também com um filme vencido Uhum. atualmente, né? Filmes que pararam de produzir, tem algumas lojas que vendem e tal. Mas você vê, assim, muita gente fica surpreso com... Realmente, ainda se produz filme, ainda tem lugares que revelam. Fala assim, gente, e que bom, né? Tomara. Nossa, que Que continue. continue. Por favor, continuam, Sim. continuam. E pegando esse gancho, a gente vai estar falando também agora sobre o assuntinho que eu amo demais, que é moda. Me explica um pouco o que que você é dentro da Mono Collective. Isso. Na Monô, eu sou cofundador, né, junto com o Felipe. Felipe é um amigo de vida meu, assim. A gente é parceiro desde a adolescência, há uns 14, 15 anos. A gente se conheceu tocando, inclusive ele também é músico. Então a gente se uniu ali através de uma outra forma de arte. Uhum. E aí fomos nos desenvolvendo como, enfim, pessoas e profissionais. Até que em 2022, acredito, se não me falha a memória assim, ele veio com essa ideia. Ele estava nessa busca de uma coisa que ele queria mais se entregar para fazer, né? Tinha trazido ele um pouco para esse lado da moda também, né? Eu vinha estudando um pouco assim por conta e me interessando por coisas relacionadas à moda e também por um pouco de família, né? Meu pai trabalhou no varejo muito tempo, então eu tive um Olha. pouco disso. Mas eu tinha mais aquele gosto por entender, né, da estética, ver um pouco do que estava Uhum. acontecendo, usar como forma de expressão, né, entender como esse pertencimento, assim, e mostrar um pouco de si. Cativei isso no Felipe e aí ele falou, pô, eu acho que um projeto dentro do universo de moda é o que eu quero fazer e me chamou para ser cofundador, né? Sim. E aí, dentro do esquema da Mono, eu sou cofundador e diretor criativo também, né? Ajudo a desenvolver toda a parte criativa, assim, desde das coleções. A gente tem uma agora, né, feita, uma lançada e uma em desenvolvimento, então, né, das duas coleções Vou a estar gente tem, perguntando isso, vou ter que a estar gente pode falar sobre. perguntando. E também os eventos, né, que é o grande lance. A Mono, ela nasce com o ideal de unir diferentes formas de arte, né, Uhum. através do design da moda, que é, eu acho que a força motriz, assim, né, que nasceu através da produção de roupas, mas a ideia não é ser só, sabe, a gente não quer ficar conhecido como só mais uma Só marca, só roupa. mais um e-commerce que você vai lá, Uhum. sabe? A gente quer ter esse impacto mesmo assim, né? Modéstia à parte, sendo um pouco pretencioso, até me permitindo, mas tipo, ter um pouco desse impacto de unir diferentes formas de arte, apresentar artistas, fazer festas, né? Você teve lá na Uhum. festa de Nossa, lançamento. gente, super. Eu conheci o Luciano, né, foi na primeira festa, Foi né? na edição de Foi na lançamento edição de da marca. lançamento. Tipo assim, cheguei lá de penetra, entendeu? E ele Convidado. super receptivo. Gente, pode entrar, vamos tá bebendo. Tá ali bebidinha, não sei o quê, não sei o quê. Gente, Rolando maravilhoso. som, as peças, a Foi ideia é tudo. essa. E nesse dia você tocou também, né? Sim, sim, toquei nesse dia. Lembro. Aí eu Felipe fiquei, nossa, ele, também. ele é um de tudo aqui, né? Ele é um de tudo. E eu achei maravilhoso, assim, a curadoria e tudo, né? As peças. Mas me explica, como que você pensou na criação de cada peça, de cada Certo. look? É, Então, a gente pensou, a princípio, por ser uma marca independente, a gente veio de uma forma coleção cápsula, né? A nossa primeira coleção são com 3 peças, uma camiseta, uma calça e uma bolsa. E a gente pensou justamente, pô, já que a gente vai fazer de uma forma enxuta, vamos criar um look, né? Um look Sim. inteirinho, né? Camiseta, uma calça e uma bolsa. Já resolver tudo ali. A camiseta a gente apostou numa coisa um pouco mais
comum, digamos assim, né? A gente não desdobrou tanto o design dela, a gente encomendou uma camiseta com uma private label mesmo, e aí depois a gente fez uma segunda versão dela boxe, né? A gente só mudou um pouco a modelagem, isso foi um incremento nosso, mas aí é uma camiseta mais oversized e a gente apostou mais na arte, né? A gente chamou um artista que o Felipe conheceu através de uma indicação, chama Joe. Pode pesquisar, Joe Original, De ele é um baita original. artista. E aí ele fez a nossa identidade visual do primeiro lançamento e a estampa da camiseta, né? Que é uma baita estampa bem bonita. É Aí a mesmo, gente diga-se de apostou, passagem. a gente apostou na camiseta, na estampa. E aí a calça e a bolsa são desenhos originais, né? Eu e o Felipe não somos, assim, designers de moda, por assim dizer. Eu não gosto de falar pra não ofender pessoas que de fato são designers. Mas Porque acaba a gente sendo, não, porque tipo... criou tecnicamente ali, Mas a né? gente pensou na ideia a partir de, tipo, desenhos simples, né? Rabiscos e referências visuais mesmo, assim, né? A gente tinha peças e fotos de peças que a gente falou, ó, montando um Frankensteinzão. E a gente contou com a modelista, a Elis, baita modelista, amiga nossa, que aí ela entendeu super a ideia e montou, né? A modelagem é a assinatura dela, ela que fez, da calça e da bolsa, e saiu aquele modelo ali. Na calça a gente pensou em unir um pouco da parte tradicional, porque ela tem um corte mais alfaiataria, né? Com Uhum. um abraço mais moderno e um pouco diferente com o veludo cotelê, né? A gente queria uma Sim. coisa confortável, que ainda com aquela pegada mais classuda, só que fosse um pouco também mais robusto pro dia a dia, né? Morder um Streetwear pouco ali. também. Eu gosto de definir como workwear, né? Tipo, uma coisa assim pra pessoa usar no dia a dia, ir pro Uhum. trabalho, ir pro rolê, ou ir pro trabalho com a roupa que é bonita pra você ir pro rolê E tá depois, tudo sabe? bem É. também, sabe? Tipo, vou tirar várias fotos, várias Sim. E questões. é isso. E aí a bolsa foi pensada numa coisa utilidade barra versatilidade, né? Ela é uma bolsa no estilo eco bag, só que aí ela tem mais de uma alça, né? Tem uma alça transversal e alças de mão e ombro. Porque também a gente queria trazer essa pegada é, digamos que assim, luxuosa, assim, de uma bolsa, né? Tipo aquela Uhum. coisa assim, bolsa e andar no ombro e não sei o quê. Acho É, maravilhoso. com a parte útil, né? Ela é uma bolsa mais robusta, né? Ela é de algodão lona, então ela é bem pro dia a dia mesmo, bem pra você levar pra tudo que é lugar. A gente gosta bastante dessa ideia que a gente teve. E falando nisso, vocês também têm um projeto com a Casa Balaio, Sim. né? Como surgiu esse projeto? Como surgiu essa parceria? Cara, a Casa Balaio, eu conheço uma das moderadoras, a Anabelle, há anos, né? Tipo, a gente se conheceu em 2019, eu acho, assim. Então, assim que ela mudou pra lá e ela me contou da ideia, eu falei, meu, a gente vai Vou ter que invadir estar esse lugar aí. abraçando, vou ter que estar É, a abraçando. gente vai estar aí. Eu já toquei lá, né, em eventos da Balaio mesmo, né? Porque eles fazem aqueles Uhum. eventos das curadorias das Pra quem não meninas. conhece, explica o Sim. que que é a Balaio, o que que é a Casa A Balaio. Casa Balaio é um lugar aqui na Lapa, inclusive, né? Que é uma casa que moram 4 pessoas. E aí também, nos finais de semana, eles usam a casa como um centro de eventos, assim, né? Vira uma coisa cultural colaborativa. As pessoas que moram lá têm acervos próprios de brechó e curadoria de peças autorais. Elas Aliás, colocam pode falar. à Sa- venda e abrem também para aluguel de eventos e também para tirar foto, né? A gente fez editorial da Monô lá, inclusive. As fotos do Shurin foram feitas lá. Achei mara. Aliás, a gente vai trazer uma das balaios pra cá, pra ela tá vindo também conversar com a gente. Mas é mono ou monô? É Monô. Mono, então sorry que eu falei mono, Imagina. mono. É, tem uma pergunta aqui que eu gostei muito, tá? E aí eu vou estar refazendo, vou ter que estar refazendo, né, ela pra você. Que é o que representa a Mono Collective e o que ela representa pra você enquanto manifesto cultural e estético. Porque a gente sabe que ela tem um kick estético ali, Uhum. mas a gente também vê muita cultura nisso tudo. Como que funciona? Como que você vê isso? Cara, pra mim, a Monô, ela é esse despertar, assim, de voz de pessoas que gostam de se expressar de alguma forma, sabe? Ela nasce tanto dessa vontade minha e do Felipe de colocar alguma coisa pra fora, né? Então, Uhum.
A gente faz a ideia nascer como um portal também, né? Uma plataforma, até melhor dizendo, é uma palavra que a gente costuma usar, além de um coletivo, uma marca de moda e design, a gente gosta de dizer que é uma plataforma para artistas, né, se expressarem. Então, a gente gosta de usar isso como esse impacto cultural, né? Ser um meio ali de conexão, de fomentar a cultura também. Sim. Agora eu quero fofoca. Eu quero Uhum. fofoca, porque fofoca engaja, fofoca dá engajamento. Quero saber as novidades da Mono. O que vem por aí? Vem nova coleção? Vem. Vai ter que estar me chamando também, porque eu não sou Sim, bagunça, sim. mas me conte mais. Eu acho que a próxima coisa mais a acontecer vai ser os eventos, né? A gente tá tentando achar uma forma de fazer os eventos serem quase mensais. Agora tá acontecendo. Teve o primeiro em outubro, a gente demorou um pouco mais para ter o segundo, foi em fevereiro, mas aí o terceiro já foi agora no final do mês passado. Uhum. Então a gente já tá ali criando uma recorrência. Justamente por isso, né? A gente quer fomentar essa coisa e ter a parceria com a Balau é muito bom porque tá virando uma casinha nossa da Monô também. A gente tá Aham. ali com um puxadinho ali e as pessoas já estão começando a reconhecer, né, como um evento que elas conseguem ir, né? Pô, é um evento aberto, de graça, com som a tarde inteira, com arte para você ver. Os últimos dois eventos, inclusive, que foi até uma expansão em comparação com o que você estava o primeiro, a gente fez ele no estilo de exposição de arte também, né? A gente convidou Olha. nessas duas edições o Matheus Diasso, que é um artista visual, plástico, enfim, ele faz bastante coisa, para expor umas obras inéditas dele, né? Ele topou esse convite, enfim, é um amigo que a gente fez durante o ano passado, nessa jornada. Ele conheceu eu e o Felipe simultaneamente, assim, e aí a gente falou, pô, acho que teria tudo a ver com a Monô, com a proposta, com essa parte da união, trazer um artista visual também, né, pro Uhum. rolê. E as duas últimas edições giraram um pouco em torno disso, né? Uma exposição de arte que aí a gente fez outras intervenções com as nossas roupas, com a música, e, enfim, com a curadoria das meninas da Balaio. E as duas edições foram bem gostosas, assim, foram dias bem bonitos, o pessoal super abraçou a ideia e eu vejo que a galera se sente confortável já, tá entendendo a proposta, sabe? E vê como um evento possível, assim, pô, um Sim. sabadinho lá, da hora, curtir, ver o evento da Monô, ver quem que vai estar expondo, o que vai estar rolando de peça ou de coisas afins, né? Comecei a vender uns prints de fotos também que a gente fez dos editoriais, que eu fiz com a Analógica, para incrementar um pouco, né, do que a Monô oferece. Uhum. E tem mais coleção vindo por Sim, aí. além dos eventos, para esse ano, possivelmente nos próximos meses, acredito que no próximo trimestre, a gente vai ter uma coleção nova. A gente está Então fechando vem aí, gente, detalhes, vem aí. sim. E aliás, vou querer sim, tá ganhando um presentinho, tá? Vou tá querendo sim um press kit lá em casa, tá? Ou então um chutezinho. Olha, vou ter que estar indo, tá? Vou Sim, ter que estar sim. indo. E como que. Eu sei que você é de Osasco, né? Isso. Como que você veio pra São Paulo? Como que foi a vida em São Paulo? Como que está sendo? O que te trouxe pra São Paulo? Uhum. Cara, eu acho que é difícil não se atrair por São Paulo, né? A gente sabe, a gente sabe. Começar por aí, eu acho. É, Muito de cidades, acredito que metropolitanas sentem um pouco desse respingo, assim, de São Paulo, né? Essa influência. Então, é isso. É muito difícil você não querer começar a frequentar, né? Querer começar a estar, a ver alguma coisa. Eu comecei a vir para São Paulo na adolescência, assim, 15, 16 anos. Só sair, assim, com o dinheiro da passagem e ver e andar pela rua mesmo, assim, né? Tipo, conhecer Nossa, lugar, ver aquela coisa assim, né? De ficar encantado com a cidade e tal, andar pela rua, ver, fazer alguma coisa, voltar para casa. Tinha esse hábito e sair para tirar foto também, né? Justamente ali amo, nesse momento amo. da vida, voltando ao que a gente falou. Mas aí eu vim morar para São Paulo só com 23 anos, né? Eu passei desde que eu nasci até os 23 em Osasco. Aí com os Desculpa a 23, pergunta, você tá com quantos anos hoje? tenho 26. 26 anos, olha. Sim.
Aí, Seu signo, sorry. Sagitário. Sagitariano. Podia ter Continua. falado na apresentação, né? Pô, Então, vacilei. desculpa. Fazer o quê, né? Não, mas a gente vai falando. Sim. Aqui é sobre isso, entendeu? E aí, morei em São Paulo por 2 anos e meio, assim. Você não Uma mora época durante... Não, voltei mais? pra Osasco. Tô em Osasco de novo, Mentira! assim. Voltei pra ficar ali, dar uma... Saudades da família, né? Cara, também, mas precisava dar uma reestruturada. Acho que era a palavra que eu tava Hum, focando, assim, né? Tipo, os anos que eu morei em São Paulo, eu tava no CLT, aquela coisa correria, e tentando... Tipo assim, eu apoio muito artistas a sim, terem uma vida CLT, porque, cara, se você é independente, assim como eu, e não é um herdeiro infelizmente. e tudo mais, você vai precisar achar um jeito de investir no seu próprio rolê, sabe? Sim. Não tem como. Tipo, a não ser que você conheça alguém que conheça alguém ou que sua família tenha dinheiro, você A vai famosa ter. panelinha. Você vai ter que, tipo, cara, dar seu jeito, se virar, fazer a sua grana. E aí. Eu fiz publicidade, né, e tal, sou formado. E aí trabalhei em marketing uns anos. E aí, essa época que eu tava na agência, foi que eu consegui morar sozinho, vim pra São Paulo e tudo mais. Só que aí eu pensei, pô, tô precisando dar uma respirada. Fiquei bastante tempo fazendo a mesma coisa, assim, Uhum. né? Pô, 5 anos no mesmo trampo e tudo. Consegui realizar muitas coisas enquanto eu tava ali, né? Pô, esse lance de morar sozinho, eu acho que na minha idade, pra minha realidade, é uma coisa, assim, bem diferente de se ter, né? Mas que foi bem Sim. engrandecedor pra mim, então eu sou muito grato. Mas é isso, chega uma hora que você precisa dar uma respirada mais, né? E aí eu Principalmente quis. aqui em São Paulo, É... né? Aí eu voltei um pouco, agora eu tô mais de freelas, assim, né? Pegando esses trampos criativos ou em bares, em cafés aqui e ali, né? Atualmente eu tô num café ali no centro, no FFV também uns dias. Sério? É, gosto bastante de trabalhar lá agora, tá sendo legal esse freela mais fixo assim, mas é isso, aí eu saí do CLT, eu falei, pô, vou precisar voltar lá, ficar mais perto da família para dar uma reestruturada e também repensar todas as coisas que eu tava querendo fazer justamente, né? Eu tava vendo, acho que a vida tomar um rumo e Uhum. aí que era um pouco mais dentro do CLT do que da arte da forma que eu gostaria, né? Tem Uhum. pessoas que vão entender e aceitar e seguir o rumo. Eu falei, não, eu preciso dar um passo para trás para achar meu eixo e aí voltar Seguir a tudo em desenvolver. frente. Sim. E mentes criativas que nós somos. Sim. Como você lidar com uma mente tão criativa? Como você lidar com a sua criatividade? Cara, eu acho que muito autoconhecimento assim, né? Você precisa ter tempo para você, não adianta. Precisa, seja você sentar em casa e, cara, desconectar, inclusive, tipo assim, sentar em casa e ter tempo com você, realmente, tipo, você ali, no máximo, diria eu, com um som, tipo, um som super apoio, mas assim, entrar mesmo ali, né, na música, botar um fone, ter um momento com você, assim, cara, terapia, né, eu acho que, tipo assim, Tudo, tem né? que fazer. Terapia. Digo que, tipo, pros meus amigos que pessoas criativas precisam tanto quanto para achar umas linhas, assim, né? Umas brechas, entender de onde vem um tanto das coisas que você sente também acaba sendo um canal para você produzir, né? Porque senão fica só Uhum. um monte de coisa na cabeça que não vai pra lugar nenhum, né? Só uma ênfase. Além da terapia, muita gente ocorre a espiritualidade. Sim. Porque hoje em dia parece que tá super em alta, mas às vezes é por frequência, mas Uhum. muito sobre espiritualidade também, porque muita gente criativa tem essa conexão com o espiritual, Tem. né? E a gente tá vendo muito isso hoje em dia. Você tem como que eu posso dizer? Algum ritualzinho pra fazer, alguma coisinha, Cara, tenho no quesito alguns. de tipo, criativo, alguma Uhum. coisa do tipo. Você tem alguma coisa? Mas você diz durante o processo ou É, na por exemplo, vida? eu quero. Eu tô num processo, preciso criar alguma coisa, um Uhum. look. Vou fazer minha meditação. Você faz alguma coisa? Cara, eu faço. É que, tipo, eu perguntei se era a respeito de algo, tipo, dentro de algum processo ou na vida, porque, tipo, eu tenho algumas coisas que são já Pode estar falando uma tudo. rotina, assim, Vai ter né? que estar falando, vai ter que estar Soltar, dá o falando. segredo. Qual que é o segredo? Exatamente. O segredo pra uma pele bonita, entendeu? Qual que é o segredo? Cara, eu escrevo quase todos os dias de manhã, né? Tipo, tenho um rolê
Eu li aquele livro, não sei se você já ouviu falar, que é O Caminho do Artista. E Não, mas aí, vou dar uma caçada depois. cara, bem bom. Ele Ele vai falar um pouco sobre esse lance do processo de desbloqueio, né? Desbloqueio da mente criativa. Ele gira um tanto em torno disso, né? É uma artista, escritora, que ela também trabalhava com... Ela é roteirista, se eu não me engano, trabalhava com filmes e tudo mais. E aí, parte da carreira dela depois foi ajudar outras pessoas criativas, em geral, a saírem da trava ali, né? De tipo, pô, não tô conseguindo fazer nada, nanana. Enfim, acho que é legal para pessoas procurem Vai ter que estar sobre o livro. caçando, vai ter que estar É muito bom. caçando. E é um livro bem prático, assim, né? Um livro com atividades, sabe? Daqueles que você vai fazendo coisas. E uma das dicas que ela dá, que é para uma coisa mais... Para a vida, são duas, na verdade. A primeira é isso, você todo dia de manhã escrever 3 páginas livremente, assim, que é pra você desafogar a cabeça. Você acorda, toma seu cafezão lá, pega o seu caderno, escreve na mão mesmo, né? Letra cursiva, assim, feia, do jeito que você quiser. O Escreve importante lá. é escrever. Exato, 3 páginas. E aí você fica lá, só você, tipo, desconecta tudo e aí desafoga. E aí pode ser sobre tudo, pode ser coisas repetitivas, você pode, sei lá, fazer um mantra, você pode escrever o que você quiser, o que você está sentindo, sobre o que foi seu dia, sobre o que vai ser seu dia, enfim, o que você quiser. Deixar é realmente um processo de fluxo ali, né? De fluidez. Tipo, não interromper o que está passando pela sua cabeça e você quer escrever. Essa é uma das coisas. E aí, hoje eu não faço tanto todos os dias mesmo. Houve uma época, acho que principalmente quando eu mais precisei, foi a época que eu mais fiz, assim, todos os dias, logo que eu li o livro também, né? Que você tá ali mais com a coisa. Mas é muito bom. Eu faço quase dia sim, dia não, assim. E o outro é você sair sozinho pelo menos uma vez por semana. Que Nossa, ela chama essa de... é a chave, essa é a chave. que ela chama de encontro com o artista, né? Que é você fazer alguma coisa, se possível relacionado a alguma coisa criativa ou artística, sozinho. Ir para algum lugar que você sinta que respira muita criatividade, ir lá sozinho e, tipo, deixar as coisas acontecerem, né? Ir num show sozinho, ir no cinema sozinho, ir na biblioteca ler sozinho, enfim. Incluir na sua agenda e ir como um compromisso mesmo assim, né? Mas no bom sentido, mas de certa forma como um compromisso mesmo assim. Pô, semanalmente eu tenho um compromisso comigo mesmo, sabe? Se respeitando dessa forma, de sair pra buscar inspiração também, né? Porque é desse jeito você vai enchendo a sua fontezinha de inspiração e ir sozinho porque é pra ser seu momento mesmo, né? Não pode ter interferências externas, assim, né? Não convida ninguém a nenhum custo, assim. Exatamente. Às vezes nem é sobre as companhias, mas eu acredito que todo artista, toda mentalidade criativa tem seu momento solitário. Sim. Porque eu acho que é do nosso momento solitário, não, solitude. Nosso momento de solitude que vai nos ampliar e trazer novas reflexões para a gente poder fazer a nossa arte Sim. acontecer. Sim, né? perfeitamente. E eu acho que é sobre isso, sabe? Sim. Mas conte mais sobre essas questões e pele. Cara, você tem uma pele maravilhosa, Pô, vai ter que estar valeu. contando. Pior que eu não passo só protetor, cara. Protetor, água gelada de manhã e protetor depois do banho já resolve. É tudo, é tudo. E uma boa Sim. noite de sono, com Nossa, certeza. sim, gente. 6 a 8 horas, obrigatoriamente. Não tem como. Tipo, muda vidas. Infelizmente, tem gente que não consegue. Tipo, eu não consigo 6 a 8 horas. Mas é ótimo. Não, muda a Um vida. bom sono. Eu comecei... bem recente. Eu era um tanto ruim, assim. Mas aí eu comecei a me regrar um pouco mais e realmente... Tipo, dar uma mudada na disposição do dia, né? E aí vai começar a desdobrar em tudo, né? Você vai ter mais ideias, as ideias vão estar mais claras. Você começa a falar melhor, enfim. O dia rende mais, é mais gostoso. E como que você organiza a sua agenda? Cara, eu costumo separar segundas pra isso, assim, né? Porque como eu trabalho de domingo, aí acaba sendo um pouco mais corrido. E aí também, normalmente eu saio de manhã pra praticar esporte, né? Eu corro, então de manhã eu saio pra correr e aí eu vou pro trabalho. Na sequência, então, domingo acaba sendo um dia agitado. Aí a segunda eu dou uma fechadinha ali no meu canto. Você E é dos que corre às 5 horas da manhã, eu tenho certeza. Não, 5 é demais. Ainda mais nesse frio, cara. Deus Último me domingo eu corri às livre. 9. Tava um solzinho, já Nossa, tava já delícia. tá ótimo. Domingo às 9. Lindo. E aí segunda eu me guardo um pouco e aí faço essa organização, né? Até aproveito justamente o momento lá das páginas que eu tô escrevendo, aproveito pra lembrar, pô, essa semana...
Ou eu escrevo, tipo, tenho tal coisa pra fazer, ou, tipo, gostaria de fazer tal coisa, e aí eu já vou, né? Aquela coisa que quando você escreve, né, a mente tá lendo e você, né, fica se Exatamente. forçando a lembrar, a fazer, né? E aí eu tiro a segunda pra isso pra organizar em tudo. Normalmente as reuniões da Mono são as segundas. Olha, já A gente, aproveita tudo. a gente se reúne semanalmente ali na segunda pra listar mesmo, né? O que tem, assim, urgente. Porque, assim, somos só eu e o Felipe, né? Uhum. Como vocês se Então, organizam com isso também? dessa forma, assim, a gente senta e fala, pô, o que a gente conseguiu fazer semana passada? Ah, rolou legal, o que a gente tem pra essa semana? Beleza, bora. Aí divide as tarefas em quem gosta de fazer o quê, quem que tá em contato com o quê. Por exemplo, a gente tá na parte de desenvolvimento, né? Como eu Uhum. comentei. Ele tá mais em contato com parte das modelistas, com fornecedores, enfim. Então, sempre que a gente tá numa semana em que tem coisas relacionadas a isso, eu sei que a gente vai listar, ele vai fazer. Outras coisas, tipo, de redes sociais, criação de conteúdo, aí eu sei que é comigo e a gente vai desenrolando, assim, né? A não ser que alguém esteja muito assim, pô, tive uma ideia, eu faço. A gente normalmente anuncia, mas a gente tem um pouco dessa divisão e a gente separa na semana e fala, essas são as coisas urgentes. Uhum. Ah, beleza, a gente faz, vai se atualizando. Algumas coisas a gente coloca mais datas assim até pra se lembrar, né? Principalmente quando tá... Assim, a gente é bem flexível porque também, né, pô, deixar de postar um dia, ninguém vai morrer, né? Então, Exatamente. assim, pô, a gente fala, seria legal se terça ou quarta a gente postasse um conteúdo. Aí a gente produz, né? Se sai a tempo, lindo, maravilhoso. Se precisa postar um dia depois, tudo bem também, né? Não Tá vai ser o tudo fim bem do também, mundo. gente. Tá tudo É bem só uma rede também. social, não é? Eu não falo muita coisa porque eu tô quase assim, low profile. Tô Sim. quase. Mas eu também não falo muito sobre isso. Mas se Sim. você tivesse que descrever a sua trajetória até aqui no dia de hoje em 3 palavras, quais seriam elas e por quê? Cara, eu gosto de pensar, resumir em uma pequena frase de 3 palavras, que seria que eu tô só no começo, sabe? Eu gosto de me lembrar que eu tô só começando. Para mim foi um processo em tipo começar a me reafirmar como artista e tudo mais, então é legal lembrar que tipo ainda tem muito chão, sabe? Ainda tô trilhando minha jornada, ainda tô construindo as coisas, então pra mim ainda é só o começo, sabe? É como eu resumo essa parte assim, é muito aprendizado, então é o começo, sabe? Pra mim é o começo da minha jornada até então. Eu acho muito bonita essa reflexão, porque às vezes as pessoas se deixam levar demais, Uhum. né? Então, tipo, tá no começo, tem ali uma certa quantidade de inscritos, seguidores e afins. E já acha o auge, né? Mas sempre quando a gente lembra que a gente tá no começo, a gente pensa, pô, eu tenho muito a aprender ainda, Uhum. né? Então você volta ali e você fala, não, começo, Sim. aprendizado. Como que você lidar com as dificuldades do dia a dia? Nossa, essa foi profunda, essa foi profunda. Sim. Mais dificuldades gerais ou. No geral, como é Luciano no dia a dia? Ele é paciente, ele é nervoso, ele é Eu tento. estressado. Tento ser paciente. Acendo meus incensos, faço umas Ah, coisinhas pra eu dar uma respirada, amo. pra centralizar ali. Não, mas eu sou um cara tranquilo. É, eu acho que, pô, sendo um artista independente, aquela coisa, periférico e tudo mais, parte, se não grande parte, quase toda, vai girar um tanto das dificuldades em achar meios de financiar o que você quer fazer, né? Sim, Então, cara, como você falou do lance de dar uma respirada, eu acho que também se aplica pra isso, sabe? A gente tem que. Eu fico tentando me lembrar de dar uma respirada sempre. Tem que ter muita fé e ir atrás das coisas que você pode fazer pra viabilizar o que você quer, sim, sabe? Eu acho que lidar com as dificuldades vai girar um tanto em torno de ir buscando forças, né? E se entendendo, buscar em você o que motiva, sabe? Inspirações. E outra coisa que eu advogo muito, que, assim, qualquer oportunidade, eu gosto de falar, inclusive essa, é trabalhar com mais pessoas, sabe? A gente não vai chegar em lugar nenhum sozinho, nunca. sim. Busca em coletivos, se organizem em mais pessoas, sabe? Se você é se é artista, é uma mente criativa, busque outras mentes criativas, sabe? Você com certeza vai achar alguém que vai ressoar, sejam as ideias, ou vocês nem precisam necessariamente fazer as mesmas coisas, mas vai ter um ponto de conversão em que você vai conseguir
uma mão ajudar a outra, sabe? Exatamente. Eu tenho pra mim, assim, como filosofia de vida que não tem como fazer as coisas sozinhos, então eu acho que lidar com as dificuldades do dia a dia é contar com mais pessoas, sabe? E falando em dificuldade, qual foi o maior desafio que vocês tiveram até hoje no Monô? Cara, eu acho que ser uma marca independente, né? Sem um Vínculo. investimento, né? Uhum. Sem uma coisa assim de fora, porque é muito a gente pela gente mesmo, né? De fato, tipo, eu e o Felipe trabalhamos por X anos, juntamos nossa graninha, botamos na Monô, sabe? E aí começa a fazer tentar girar. Então, eu acho que a maior parte da dificuldade é essa, tipo, a gente não vai conseguir, sabe, ter de cara, assim, a maior visibilidade do mundo, os Sim. maiores espaços e os contatos, e nananã, sabe? Mas, por outro lado, assim, eu entendo e reconheço, e, tipo, isso exige da gente uma garra muito forte, mas, por outro lado, eu gosto muito da trajetória orgânica que a gente tem trilhado, sabe? A gente tem menos de Uhum. um ano de marca fundada, anunciada, assim, né? O projeto Sim. existe há mais de 2, né? Desde que a gente teve a ideia, mas, tipo, o momento que a cria foi pro mundo foi em outubro do ano passado, então agora é menos de um ano ainda. E tá sendo uma trajetória orgânica muito bonita, assim. A gente tem se conectado com pessoas, tipo você mesmo, né? Através de outras pessoas, através O da network Uruê, que eu sempre. conhecia, tipo, através de uma outra amiga, que ela também é do rolê de moda, e aí apresenta, sabe? A gente se une, aí pessoas conhecem pessoas, aí você entende o projeto, começa a falar sobre, sabe? Aí fala para mais alguém. Tem funcionado dessa forma e tem sido bem legal. Mas, por outro lado, de fato, assim, a gente sabe que no mundo que a gente vive, quem tem mais Infelizmente. dinheiro é quem vai, tipo. Quem vence? Quem de fato teve a primeira ideia de fazer o Monô acontecer? Veio do Felipe a ideia. Veio dele, assim, um momento que ele estava procurando algum projeto pessoal que ele queria muito se entregar, digamos assim, né? Uhum. A gente se conheceu através da música, a gente chegou a tocar, fazer parte da mesma banda, né? Uma época ali. Olha, ele foi de É. banda, vou querer estar sabendo tudo. E aí. Só que aí o Felipe, palavras dele, disse que, tipo, tanto o rolê de banda quanto essa coisa. Porque, pô, é uma puta correria, assim, de fato. Eu ainda toco e tal, né? E. Enfim, é estudo, é ensaio, é sair, é passar perrengue. Tipo assim, ser músico ou DJ, qualquer parte do entretenimento ali, de cultura, é passar uns perrengues, sabe? Sempre. E também tem o lance da relação com o palco, né? E aí ele falou que não se via tanto, e aí saiu um pouco dessa parte da performance ao vivo. Só que ele também é uma pessoa super mente criativa, né? Pensa muitas coisas assim, ele só tava precisando de algum lugar para canalizar a ideia. Aí nasceu a Monô. Olha, então ela nasceu de uma canalização, de um sonho De também. uma vontade criativa dele de ter alguma coisa que permeasse esse universo da arte, é, que não fosse diretamente a música, mas é legal porque a gente, tipo, abraça como, né, por consequência, né? Tipo, Uhum. a Monô não é, digamos assim, um projeto musical, né? Não é uma banda, não é um não sei o que, nem nada do tipo. Mas, tipo assim, a Monô não existe sem música, né? Tipo, Uhum. é uma força secundária, assim, dela, que guia. É como se a gente fizesse moda a partir do que a gente vive em música, assim, né? Do que a gente gosta, dessa nossa relação com música e outras formas de arte, né? Maravilhoso. Falando em música, a gente vai ter que estar voltando pra música sim. Uhum. Eu vi que você tem algumas músicas autorais. Sim. Me explica isso, como funciona, como que você chegou a esse patamar, a esse nível. Nada. É, Eu tenho um EP, assim, né, de músicas que eu produzi, né? Eu fiz produção musical como curso logo que eu saí do ensino médio. Comecei, na verdade, assim, essa vida tocando violão na adolescência e tal. Tive um professor que era do vizinho ali do bairro. E aí caí na produção musical porque para mim era um meio de eu entender um tanto o que aconteceria ali dentro do mundo estúdio, Uhum. né? Eu tinha um pouco dessa preocupação, assim, de tipo, pô, eu não quero chegar ou sozinho ou com uma banda ou com a minha banda, que seja dentro do estúdio, não entender muito o que tá acontecendo, sabe? Tipo, os processos e tal, o que é a coisa toda. E aí fiz esse curso, um tecnólogo, e aí abracei, assim, a produção, né? Porque eu vi uma forma de
dizer coisas sem dizer ali, né? Só com os Sim. instrumentos e a parte eletrônica ali e tudo mais digital. Poder fazer dentro do meu notebook ali, né? As coisinhas. É bem um tanto acessível, né? Assim, você pode craquear o programa lá, pegar Uns o seu pirata negocinhos, favorito uns gatos. e fazer, sabe? Minhas músicas nasceram assim, dessa forma. E aí, em 2023, foi quando eu, tipo, vim assim, que pra mim até considero como uma virada de chave, né? Até então, eu tava... Tudo bem que, pô, a gente passou por pandemia e foi bizarro, né? Uhum. Muito foda. Muita coisa adormeceu, né? Durante aquele período. Acho que em todas as pessoas, assim, Todo né? mundo. Muita coisa ficou ali guardada, teve que ser guardada, né? A gente fisicamente e metaforicamente, né? Nossa, Enfim, um tudo. Então, e aí em 2023 eu, pô, consegui esse ânimo, esse fogo, assim, pra voltar a fazer música e juntei tudo que tava parado no meu PC. Porque foi isso, ao mesmo tempo que eu não tava lançando enfim, eu nunca parei de produzir, né? Eu só não Uhum. tava com a coragem de soltar. Tipo, eu acho que tem umas 8, 9 músicas, mais ou E menos. você compõe também? Eu escrevo, mas eu não canto, mas essas foram 7 instrumentais, assim. São Uhum. só músicas instrumentais, que aí justamente eu fui produzindo nesse período de pandemia, assim, que eu tava lá guardado, tava eu e meu PC e minhas ideias, não sei o que, aí eu produzia e não deixava lá, né? Aí o arquivo ficava salvo lá, ninguém nunca ouvia. Até que em um momento eu falei, meu PC cheio de coisa aqui, eu, tipo, maluco, querendo, né, me expressar, fazer alguma parada, meu PC cheio de coisa. Aí eu juntei tudo e joguei, E sabe? foi pro mundo. Foi, é. E aí, Nasceu. sim. E aí pra mim foi mais sobre esse movimento, assim, né? De tipo, tá, beleza, agora eu não vou parar, sabe? Tipo, tanto que, graças a Deus e as minhas energias não pararam mesmo, né? Tipo, não parei de produzir desde então, musicalmente, com foto. E aí comecei a tocar DJ, nananã, e aí a marca, enfim. Então foi realmente um bom start, assim, na verdade, volta, né? Porque eu tive a banda antes da pandemia, aí veio a E pandemia e tudo como que era mais. essa banda? Cara, foi uma banda de rock, assim, na final da adolescência, né? Começo da vida jovem adulta. Era um rock independente, assim, a gente fazia aqui, uns amigos Era eu, dois amigos de infância e um outro que eu conheci na adolescência também tocando. É, Mas girava em torno um tanto disso, assim. A gente fazia nossas músicas, tinha muita coisa pra falar, todo mundo, sabe? E juntava e É, falava, sabe? Bem mentalidade criativa, né? Todo sim. mundo. E aí, pô, a gente gostava. Eu gosto bastante ainda, né, de tocar, de guitarra, gosto de rock, gosto de ir nos shows e tudo. E a adolescência tem essa energia, assim, né? De tipo, tem essa coisa, Essa vibe. essa raiva, assim, né, dentro. Bem nova-iorquina, bem filme de Hollywood. E aí, bem São Paulo também, né? São Paulo tem muito isso, assim, né? Tipo, tem essa cena. Acho que muita coisa. O legal de São Paulo é que muita coisa acontece dentro do mesmo espaço, né? Tipo, ao É, mesmo tempo que você pensa, pô, São Paulo ele é o berço dessa arte urbana do jeito que a gente entende, assim, né? Hip hop e tudo mais. Ao mesmo tempo, também tem essas causas undergrounds que, tipo, sai muita banda de rock também, né? Agora tem um pouco menos, né? Tipo, umas bandas mais de outras partes do Brasil, um assim. MPBzinho também Sempre vira alguma bastante. coisa, sabe? Sempre. Então, eu gosto disso daqui também. E você pensa em seguir carreira com música? Tipo, cara, criando. Sim, sim. Não imagino não. Não fazendo música, tá Não ligado? existe, Não. não. Lancei uma recente já com, tipo, vontade... Foi como eu falei, tipo, em 2023, depois que eu dei aquele meio pé na porta, assim, tipo, não... De alguma forma eu tava lançando alguma coisa que tinha a ver com música, sabe? Tipo, Uhum. lancei versões das músicas que estão naquele EP. Aí eu gravo uns sets meus, que também tem a ver com música, faço uns remix. Tem uma música nova pra sair, então, tipo... eu Olha. não imagino, tipo, não fazendo música real, assim. Componho, né, mas não canto, então, tipo, já fiz letra pra outras pessoas, assim. Uhum. Pra amigo meu, né, no caso, nunca vendi, assim. Tipo, ainda não cheguei nesse nível de, tipo, vender Vai ter que estar composição, vendendo, vai para uns ter que caras estar grandes, fazer vendendo. um dinheiro. Mas você toca geralmente em baladas e afins nas Cara, eu tenho noites. tocado mais em festas. Tipo, tem um espaço que chama Cria 011, aqui em São Paulo. Toquei lá.
eu toco na Balaio, assim, quando elas fazem uns eventos, elas me chamam pra Uhum. tocar lá. E nos eventos que eu produzo, eu costumo colocar ali. Já teve um grupo de corrida que já me chamou pra tocar, desculpa. Depois de um treino deles, foi bem legal, assim. E a geração de hoje tá tendo muita questão de. Cara, eu prefiro priorizar o meu sono, né? Então não vou sair muito pra balada, né? Vou Sim, dormir, eu vou pra um barzinho e tal. E aí, em contrapartida disso, tá vindo muito a questão de balada diurna. sim. Balada de dia. Você já chegou a pegar esse mood? Que eu vi esses dias que você postou alguma coisinha do tipo, não foi? Sim, sim. Teve, tipo, inclusive os rolês da Mono costumam ser mais vespertinos, né, que a gente gosta de falar. Cara, eu, particularmente, eu gosto muito da noite e rolês noturnos, mas, assim, eu gosto da ideia de recuperar um pouco dessa parte dos rolês à tarde, sabe? Inclusive porque na Uhum. minha cabeça até fica uma lacuna, assim, né? Tipo, tem um espaço de tempo ali que, tipo, normalmente as pessoas não estão fazendo nada, assim, né? É. Ou, tipo, não pensam muito em fazer alguma coisa. Que essa parte da tarde, e, pô, extremamente gostosa, ainda mais agora no outono, né? Pro Nossa, uma inverno, porque tá delícia. um solzinho, e aí você, tipo, sente vontade de sair pra rua pra dar uma esquentada e, pô, ir pra um lugar, ver um pessoal, ver um som. Eu gosto dessa ideia de recuperar um pouco dos rolês Uhum. vespertinos, assim. Um dos eventos que eu toquei foi bem de dia, assim, né? Eu toquei, tipo, 11h30 da manhã. É engraçado, é diferente ver a energia das pessoas, ainda mais depois que elas praticaram um esporte, né? Então, tipo, Sim. tá todo mundo um pouco mais Tá endorfinado, um ali, pouco meio nossa, maluco, assim, nossa. no bom sentido. Mas é super divertido. E eu acho que o lance da noite também, eu gosto pelo bom escape, assim, né? E sempre foi um lugar que as pessoas buscam um pertencimento, né? Sempre foi um lugar de muito acolhimento, né? Você olha para a história é, das festas da música eletrônica e tudo, assim, né? Tipo, começa ali no disco, e aí vai pra cultura ballroom, e aí, enfim, vai evoluindo, né? Então sempre foi isso, né? Foi sobre um espaço de pessoas em que, tipo, não viam outro lugar, digamos assim, né? Na sociedade, assim. Na sociedade, tipo, num... Ou durante o dia elas eram Uhum. muito, tipo, mascaradas, digamos, né? E aí à noite Sim. ela conseguia, tipo, pô, sair, se produzir e fazer aquela coisa toda, né? Que aí, tipo, entra o rolê, tipo, dos drags, né? Que é super bonito, Que porque já sabe, aquele faz a espaço, né? Tipo, questão. que ele Aham. poderia ser aquilo, né? Tipo, performar daquela forma artística super bonita, né? Então, eu acho que, tipo, da mesma forma, a noite ela não pode ser perdida, assim, né? Porque ela vai sempre funcionar como esse é, meio das pessoas também se encontrarem, né? Se conectarem. E eu gosto muito da cidade à noite. Tipo, amo sair, ver a lua, gosto das É luzes, os maravilhoso. prédios, tipo... Eu acho que a gente poderia até, na verdade, tipo, lutar um pouco mais por, tipo, sei lá, um transporte o dia inteiro, segurança, sabe? Pra, tipo, poder sair à noite sem Exatamente. E medo, com sabe? segurança, É, né? Porque eu acho que a maior questão de sair à noite é a questão da segurança, de você não conseguir com voltar, certeza. tipo, vão me roubar? Vai acontecer alguma Simplesmente. coisa, É, tipo, vou ter que gastar muito, sabe? Tipo, exatamente. Já imaginou atravessar a cidade? não. Atravessar a cidade, assim, realmente não é Sim, fácil, financeiramente falando, né? não. E nós, artistas, não somos tão remunerados assim, Pô, né? um dia tem que, né, jogar palavras O positivas pra ver, nosso mas sonho, olha, vai estar acontecendo, vai ter que estar vai, acontecendo. seremos. E pra Mono, o que você pensa que vai ser dela daqui uns 10 anos? O que você projeta pra Uhum. Mono? Cara, eu gosto de ver a Mono tendo esse fluxo de coleções sendo feitas, né? A gente podendo se expressar dentro da produção de moda mesmo, né? Uhum. Mas eu gosto muito de expandir o universo ali que a gente está criando dentro da nosso fest, né? Do Monofest que a gente chama ali, né? Que é a nossa festinha barra evento, barra exposição de arte, enfim. Tipo, em 10 anos, como você falou, assim, né? Pô, eu imagino muito, sei lá, a gente fazendo alguma coisa de, sabe, 2, 3 dias com diferentes artistas, sejam artistas visuais, músicos, DJs, sabe? A gente quer muito, inclusive, até então a gente tem feito sempre com DJs, né? A gente quer muito começar a trazer Uhum. banda, né? Tipo, até voltando do que a gente falou
né? Eu acho que muito por eu ter vindo desse rolê também, e ainda tenho muitos amigos que tocam em bandas de diferentes tipos, é, trazer esse universo, né? Tipo, expandir mais coisas da música, mais coisas da arte, conectar com marcas e também projetos meio sob encomenda, digamos assim, né? A gente é super aberto para isso, né? Pô, se você é uma pessoa criativa, artista, ou você é alguma outra marca de alguma outra coisa e tá pensando, pô, queria muito, Uma sabe? collab. Queria muito fazer alguma coisa bem bonita, aquele de Por moda. favor, muito bonita. Chame a gente. Coisas Tá. bonitas, chame a gente. E aí, pô, queria muito fazer uma coisa assim, nanã. A gente quer estar aberto dessa forma, sabe? É o que eu vejo a longo Uhum. prazo da Mono, assim, aberto a colaborações, sejam com marcas e projetos e artistas, e também viabilizando esse rolê cultural que a gente não só idealiza, né, como já faz, mas idealiza muito, assim, né, de fomentar a cultura, assim, né, poder criar um rolê, né, novo, assim. É como vocês pensam na estética, tanto no para as redes sociais Uhum. quanto para a marca mesmo. Como que é essa questão da estética? Cara, a gente pensa nessa forma de se expressar unindo universos, eu acho, né? Tipo, eu tenho muito esse lance do analógico em mim, né? Tipo, vem das fotos, e outros tipos de mídia também. A gente também vive um momento muito de recuperação, assim, disso, né? O lance das mídias físicas, fugir um pouco do puro digital, né? Então a gente tenta, eu acho que esteticamente a Mono, ela pensa muito em unir os traços. É que eu não uso tipo, tanto a palavra vintage, assim, né? Eu queria buscar algum Aham. outro termo que resumisse melhor Um esse. retrozinho, uma questão A gente, tipo, assim. tanto que uma das palavras no nossa chuva de ideias era justamente, tipo, um retrofuturismo, assim, sabe? Hum, É uma coisa que esteticamente eu sempre gostei muito, né? E aí a gente traz isso, assim, né? Resgatar essa coisa retrô, é uma ótima palavra, com uma abordagem nova, né? Tipo, você visitar uma coisa, né, bonita que estava rolando ali há uns anos e agregar com, eu acho que é a inovação que a gente vive no momento, né? Tipo, a sim. gente vive um momento que muitas coisas podem ser pensadas e feitas de formas diferentes, né? Ainda mais se você entra num lance da sustentabilidade ou, enfim, tem muitas coisas, muitas conversas possíveis hoje. Que bom que são possíveis, né? Dentro Sim. desse universo que acaba mudando a maneira que você faz, né? Uma coisa que foi pensada antes. Então é legal, assim, resgatar conceitos e aplicar eles de novas formas atualmente, assim. Tipo, o new moderno com o retrô, assim, pra gente é o que a gente gosta muito. E isso tudo dentro da linguagem urbana, né? A gente abraça muito isso, assim. Tipo, não teria como não, né? Até, assim, uma forma de se posicionar como pessoas, como artistas periféricos, enfim, e urbanos, porque, enfim, né, a gente poderia ser de um outro contexto periférico também, mas, tipo, pô, dentro daqui, Grande São Paulo, né, metrópole expandida e tudo mais, uma forma da gente também, tipo, falar sobre o que é o nosso universo, né? Tipo, unir a cultura de rua, que a gente está Uhum. muito inserido, com o que a gente vê de bonito em coisas que já aconteceram, não necessariamente na cultura de rua, mas que super conversam, sabe? Eu lembro Sim. que quando a gente começou a entender e ver, né, esse lance das pessoas, um exemplo bem, né, mais prático, assim, tipo, usando a alfaiataria Eu ia falar sobre com isso. outros, né, em outros contextos, assim, né? Um pouco de resgate, ao mesmo tempo que você fala, pô, tem tudo a ver, né? Eu lembro que eu já tava começando a inserir porque eu venho muito do rolê de brechó, assim, né? Tipo, foi como eu Amo. me encontrei na moda, 100%. Eu venho desse rolê, assim, foi como eu consegui achar a maneira mais certa de me expressar. Eu falo sempre pra todo mundo, tipo assim, vá pro brechó, porque, tipo assim, ele vai te mostrar tudo, e aí você vai conseguir, de fato, achar quem você é, né? Porque é muito Exatamente. fácil você, tipo, entrar numa marca que ela é nova, assim, que ela vai te vender uma imagem do que você quer, né? Digamos assim. Porque ela é nova, tipo assim, eu Exato, ela quero o vai resumir, novo. ela vai resumir o momento, né? O brechó não, o brechó ele vai ter tipo de tudo. Então, tipo, é mais sobre o encontro com você, né? Tipo, se você gostar de uma peça que
tem X anos, você vestir e achar da hora. Pô, você achar o caimento legal, você achar o tecido mais legal do que o que tá rolando nas marcas aí, o corte, ou enfim. Tem É, inúmeras questões em cima exato. E disso. aí, é isso que é legal, né? Você vai estar, tipo, trabalhando quem você é, de fato, né? Você não vai estar dependente de uma imagem que uma marca está criando do que é o jovem moderno, né? Do que você tem que ser. Exato. Você vai estar, tipo, não, eu sou dessa forma, né? E aí, comecei, tipo, a usar muito pelo lance do conforto, né? Quando eu comecei a usar alfaiataria, assim, pra sair na rua, eu falava, caramba, mas, tipo, como que a gente deixou essa peça morrer, por assim dizer, né? É, porque, Tipo, infelizmente. como que virou uma coisa assim, mas, tipo, todo mundo vê, sei lá, ou uma coisa muito coxa, ou uma coisa muito igreja, né? Tipo, não, Aham, as pessoas aham. Ai, perderam ou é o... Faria Lima ou é É, Pastores, exato. apenas. Tipo, cadê, tá ligado, indo ali no rolê, tipo... E aí eu falei, caraca, mas é tão confortável, é tão tudo, eu vou voltar a usar. E aí até eu vi, tipo, logo depois, assim... Porque é isso, né? As coisas... As pessoas... Eu acredito muito que existe um certo universo de ideias, né? Uma mente É, uma mente coletiva. coletiva que vai, tipo, despertando nas pessoas, né? E aí Uhum. fui começando a usar e tudo, e aí, sei lá, meses depois eu vi um vídeo da Karen Jones mandando umas tricks, assim, de skate com alfaiataria. Falei, cara, é isso, tá ligado? Ela É sabe, ela sobre entendeu, isso. tipo, tem tudo a ver essa convergência, assim, do universo da alfaiataria com a rua, com o skate, com, enfim, com esse universo confortável. É, tem o lance da Dodge, né, que é uma marca brasileira que é muito sobre isso, né? Que o Jubassan, ele vem desse universo, né? Do skate, enfim. E aí ele funda uma marca de alfaiataria, né? Que é muito Que é louco. importantíssimo, E é tipo, aliás. eles até se definem como não tradicional alfaiataria, né? Que é isso, eles fazem uns cortes bem loucos e bem diferentes e atendem só uma galera super, tipo, descolada, digamos assim, no bom sentido, sabe? Então, eu achei legal essa recuperação da imagem, a união que a gente gosta de pensar de uma coisa muito clássica, né? Até gosto dessa palavra é, com o moderno, né? O retrô, como você É, diz, né? Sem sim. ser o vintage, o retrô. E eu acho também muita vibe do disco de vinil, sabe? Eu acho muito Sim, essa sim, vibe, sim, traz sim. muito isso, sabe? Esses pensamentos. Tanto é que na festa mesmo, tinha lá uma câmera analógica, que eu acho que era sua, É, eu acho que a câmera, junto com a TV. sim, ela tava conectada na TV, mas acho que a câmera, ela era uma digital, mas, tipo, meio antiguinha, assim. É. Mas os meninos estavam tocando em vinil. Tocou o Cole e o Giga, eles são uns DJs de Osasco também. E Uhum. eles tocam só vinil, assim. Eles têm uma curadoria bizarra, assim. Os moleques são crânios. Muito. Enfim, eu agradeço por você ter aceitado, ter topado participar, tá? Eu peço a vocês que se inscrevam no canal, aperte o sininho de notificação e não se esquece, hein? Até o próximo domingo. Valeu, obrigado.